Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudarmos o capítulo 2 do livro de Jonas. O texto para a nossa reflexão é Jonas 2, 1 a 10. Esse texto do capítulo 2 registra a oração de Jonas pedindo libertação da situação angustiante em que ele se encontrava. Conforme vimos no programa passado, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas esteve durante 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 1, versículo 17. Ora, essa situação inusitada foi proporcionada por Deus. Por sua misericórdia, Deus o livrou da morte. Então, através desse grande peixe, Deus o salvou. Mas, antes de analisarmos a oração que Jonas fez, vamos refletir um pouco mais sobre essa situação específica em que Deus tratou com Jonas. O texto é bem claro em dizer que Deus preparou um grande peixe. Isso significa que o que aconteceu com Jonas não foi uma casualidade. No hebraico se afirma que Deus é quem preparou esse grande peixe com uma tarefa específica de engolir a Jonas. Em 4 ocasiões se usa esse verbo nesse curto livro. O verbo manahá tem o significado de preparar ou dispor, e cada vez Deus foi o sujeito da ação. E não só preparou o peixe, mas também preparou a planta, o verme e o vento calmoso oriental. Tudo isso para tratar com Jonas. É inútil investigar que tipo de peixe era esse, ou se existe um peixe capaz de engolir um homem e mantê-lo vivo durante 3 dias. O importante é que Deus salvou a Jonas do revolto mar para dar-lhe uma segunda oportunidade de ser seu mensageiro. Querido amigo, a Bíblia contém relatos de milagres ainda maiores, e o maior de todos é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus usou esse milagre, que aconteceu com Jonas, para ilustrar a sua própria ressurreição e para admoestar os judeus da sua incredulidade em encontrar-se com arrependimento rápido e sincero dos ninivitas. Jesus foi claro em dizer que os judeus da sua geração poderiam ser condenados, e ele afirmou categoricamente: e eis aqui quem é maior do que Jonas. Veja lá, Mateus 12, 38 a 41. Muitos intérpretes afirmam que, muito antes da época de Cristo, a experiência de Jonas servia como símbolo do exílio dos judeus na Babilônia durante o tempo em que eles ficaram longe da Palestina. Assim como Jonas, eles tiveram uma nova oportunidade de se tornarem luz para as nações ao voltarem para a Palestina, conforme lemos em Isaías 49, 6. Enfim, a grande lição que esse episódio nos traz é a certeza do cuidado de Deus para com cada um de nós. E temos que destacar 2 detalhes desse cuidado divino. Primeiro, Deus preparou o grande peixe por amor a Jonas. Deus preparou um escape para Jonas, conforme 1 Coríntios 10, 13. Deus preparou um grande peixe para que o engolisse, para que ele fosse preservado com vida e assim pudesse realizar a sua missão para com os habitantes de Nínive. Segundo, Deus preparou o grande peixe por amor aos ninivitas. Deus preparou um escape para os ninivitas que poderiam usufruir da sua misericórdia ao se arrependerem, como de fato ocorreu. Tudo isso, querido amigo, aconteceu para comprovar que a salvação pertence ao Senhor. Porém, além dessa, há outra lição, há outra verdade que devemos ressaltar antes de interpretarmos o texto do capítulo 2. Deus se preocupa com as grandes cidades. Na verdade, Deus quer a salvação de todas as pessoas. Ele se preocupa com as grandes cidades do mundo, onde há enormes conglomerados de pessoas,
muitas das quais não têm valor moral que as oriente. Hoje, Deus nos chama para compartilhar a sua mensagem, a mensagem de salvação, na verdade, em todas as cidades do mundo. Porém, as grandes metrópoles merecem uma atenção especial pela complexidade que elas apresentam. São milhões de pessoas divididas em diversos grupos raciais, econômicos, culturais, etários, divididas nas tribos urbanas que se caracterizam pelas práticas e pelas formas com que se apresentam. São tribos contraculturais por terem filosofias políticas radicais. Por exemplo, nós temos os hippies, os emos, os hooligans, os nerds, os skatistas, os skinheads, os tatuados, os que usam piercing, os punks. Além disso, nós temos ainda aqueles que se dividem em termos sexuais. Enfim, nessa diversidade, cada grupo necessita ser alcançado de um modo específico com as boas novas de salvação. Por isso é que Deus se preocupa com as grandes cidades. Esses grupos de milhares de pessoas necessitam conhecer a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu perdão. Esta segunda lição, então, nos mostra que Deus reconhece a necessidade da cidade pecaminosa. Nos mostra que Deus envia os seus mensageiros à cidade. Nos mostra que Deus tem compaixão dos habitantes das cidades. Nos mostra que Deus insiste em amar e perdoar as pessoas das cidades quando se arrependem. E, enfim, essa segunda lição nos mostra que Deus nos chama para nos unirmos a Ele, para buscarmos as pessoas que vivem nas cidades. Querido amigo, Deus quer que nos esforcemos para que tais pessoas compreendam que Ele lhes quer bem. Deus quer que as pessoas saibam que a salvação para elas está nele, isto é, a salvação pertence ao Senhor. Então, diante dessas colocações, o título para o nosso estudo é exatamente este: Ao Senhor pertence a salvação. Eu repito, este é o título do capítulo 2 do livro de Jonas que estamos estudando no programa de hoje. Ao Senhor pertence a salvação. Quando analisamos esse capítulo 2 do livro de Jonas, podemos perceber nele um salmo de testemunho. Na verdade, temos na Bíblia muitos salmos que não estão inscritos no saltério. E este é mais um dentre eles. Esta oração de Jonas é um salmo, é uma manifestação da interação de Deus e Jonas, onde este expressa sua angústia, reconhece que a sua salvação só poderia vir de Deus, e por isso ele eleva a sua alma em gratidão a Deus e em adoração. Jonas recorda a sua angústia, Jonas descreve um quadro de aflição, Jonas clama, grita por ajuda, Jonas distingue aqueles a quem o Senhor não ouve, e Jonas reconhece que a salvação vem de Deus. Nessa oração ou nesse salmo, mesmo estando nas profundezas do mar, dentro do peixe, Jonas não perdeu os sentidos e estava bem consciente de que necessitava de Deus. Ao mesmo tempo, ele agradece a Deus pelo livramento através do peixe, mas também clama socorro a Deus para sair daquela situação. Querido amigo, quando constatamos essas verdades, podemos perceber que o princípio que o texto então traz para nós é visto nessa frase. Somente o arrependimento sincero faz-nos experimentar a salvação que pertence ao Senhor. Eu repito, este é o princípio que o capítulo 2, versículos 1 a 10 do livro de Jonas nos traz. Se você tiver condições, anote esta frase por gentileza.
Somente o arrependimento sincero faz-nos experimentar a salvação que pertence ao Senhor. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 passos que devemos dar para experimentar a salvação divina. O primeiro passo a ser dado para experimentar a salvação que pertence ao Senhor é buscar a Deus em oração. Versículos 1, 2 e 3. Eu leio para você esse texto. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Querido amigo, depois de dormir profundamente, nem se importando com as circunstâncias, agora vemos Jonas orando em favor da sua própria vida. Essa oração, como já mencionamos, é classificada como um salmo. O estilo de poesia desses versos é o paralelismo, ou seja, a segunda parte do versículo repete em palavras semelhantes àquilo que foi dito na primeira parte do verso. O pensamento do autor varia entre o desespero e a esperança. A expressão do ventre do abismo, no versículo 2, certamente significa das profundezas do mar, conforme o Salmo 68, 22. Ou então, era a expressão da angústia emocional pela qual Jonas passava, conforme o Salmo 88, versículo 7. Querido amigo, nós temos vários salmos como esses em que se expressa pranto e ações de graças ao mesmo tempo. Jonas, então, sentia que estava se afogando e as ondas lhe passavam por cima, e por isso orou ao Senhor. Então, ele deu um segundo passo para experimentar a salvação que pertence ao Senhor. E o segundo passo é confessar a nossa angústia. Versículos 4, 5 e 6, eu leio para você esse texto. Então disse eu, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Querido amigo, Jonas se sentia longe de Deus, porém tinha ainda uma remota esperança de que um dia viria de novo o templo de Jerusalém. Aqui temos muita semelhança à ideia que nos foi apresentada nos Salmos 42 e 43. Os hebreus sabiam que Deus não morava no templo, porém ali era o lugar ideal para suas orações e para aproximar-se de Deus. Conforme o verso 5, há um pedido de libertação da morte. Podemos deduzir isso. Por quê? Porque os hebreus não estavam acostumados a navegar, e por isso o mar representava para eles um perigo mortal. Conforme o verso 6, o profeta não somente se sentiu no fundo do mar, como na base das montanhas. E aí, ele clamou ao Senhor. Assim chegamos ao terceiro passo que deve ser dado para experimentarmos a salvação que pertence ao Senhor. E esse passo é lembrar-se de Deus. Eu leio para você o versículo 7 que dá base para esse terceiro passo. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Para muitos hebreus, o exílio da Babilônia era assim. Pensavam que nunca mais voltariam à sua terra. O regresso para a Palestina era como sair de uma tumba, da sepultura. Essa oração é um testemunho de que Deus efetivamente escuta as orações da pessoa angustiada, pois o seu clamor subiu até a presença do Senhor.
graças a Deus, podemos experimentar a salvação do Senhor, porque Ele ouve a nossa oração. O quarto passo, então, que deve ser dado para experimentarmos a salvação que pertence ao Senhor, é adorarmos verdadeiramente a Deus. Versículos 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Aqui Jonas faz um contraste entre os que abandonam a fé para adorar ídolos e os que adoram o Deus verdadeiro. Apesar da sua desobediência, Jonas nunca deixou de crer em Deus e reconhecer que Ele era o Criador de tudo. Como em outros lugares da Bíblia, se argumenta que o culto aos ídolos é falso e vazio. Veja, por exemplo, Isaías 44. Jonas, ao terminar sua oração, demonstra confiança de que um dia iria oferecer sacrifícios e cumprir os seus votos. Não se sabe que votos ele tinha feito a Deus, mas sendo uma promessa voluntária, deveria ser cumprido. Veja, por exemplo, Deuteronômio 23, 22 e 23. Toda essa oração, esse salmo, é uma afirmação da misericórdia divina. A nota final do verso 9 indica que Jonas também reconhecia outro fato importantíssimo. A salvação pertence ao Senhor. Então, Deus pode estender a sua graça, a sua misericórdia a pessoas de qualquer nação. Porém, a sua graça não é barata, não. Ele teve que enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que valorizemos a sua graça. O quinto passo que devemos dar para experimentarmos a salvação que pertence ao Senhor é usufruir da libertação que Ele nos concede. Veja o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Nesse verso, há o registro de que Jonas foi liberto do peixe, mas seu livramento não era o final da história, não. Assim como Deus livrou o seu povo rebelde do cativeiro para dar-lhes uma nova oportunidade de ser seus mensageiros ao mundo, assim aconteceu com Jonas. Deus mandou que o peixe vomitasse Jonas na terra seca para que ele proclamasse a sua palavra aos ninivitas. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo e eu queria concluir tirando algumas lições dessa oração tão especial. A primeira lição é que a oração é o caminho para compartilharmos com Deus das nossas dificuldades e aflições, pois a única solução eficaz, quem dá é Deus. Não podemos salvar a nós mesmos e, muitas vezes, experimentamos o fato de que não podemos fazer absolutamente nada para regularizar aquela situação. A segunda lição é que a oração deve ser uma expressão de fé e esperança. Ao nos aproximarmos de Deus, devemos fazê-lo na convicção de que o Senhor nos escutará e trabalhará em nosso favor. A terceira lição é que a oração eficaz deve ter alguns elementos essenciais no seu conteúdo, isso é, gratidão, reconhecimento, confissão, fé, esperança, petição, submissão à vontade de Deus. A quarta lição é que a oração será respondida por Deus de acordo com a sua vontade. Deus envia a sua salvação quando lhe parece conveniente. E em quinto lugar e último lugar, uma última lição, a oração pode ter a sua resposta demorada. Porém, a submissão ao Senhor deve estar baseada na certeza de que Deus jamais se esquece dos seus. Querido amigo, como é que vai a sua vida de oração? Espero que, diante de Deus, a sua avaliação seja positiva. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.